Fala, senhores, é o Alex aí para mais um, mais um vídeo, vamos dizer, argumentativo, né? Tratando sobre a questão do universo aí do entretenimento, né? E vou falar um pouco sobre Pokémon, né? Aquilo que eu acho aí um dos meus... Deixa eu colocar só um pouquinho mais distante. Um pouquinho... É um dos meus desenhos favoritos. Hoje não assisto mais, né? Já continuou bastante à frente. Muitas vezes, alguns talvez criticariam que o desenho do Pokémon possuía muitos episódios repetidos, né? Eram coisas muito repetitivas. Eu acho que, de certa forma, se você talvez pegar as questões principais dos jogos, não. Inclusive eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente, que é o tema principal do vídeo. Que vai ser a questão da liberdade. Né? Eu acredito que se você pegar saga por saga, região por região, o desenho do Pokémon ele difere bastante. Né? Se você pegar a terceira, quarta e quinta gerações, possuem temas totalmente diferentes. Mas eu já vou explicar o problema, mas só para contextualizar. Se você pegar, por exemplo, a terceira geração, fala mais sobre a questão da administração ali da terra e da água. Uma equipe, vamos dizer entre aspas, do mal, que é aumentar a quantidade de água no planeta, a outra que é aumentar a quantidade de terra no planeta, porque acreditam que talvez dessa forma seria mais fácil conquistar o mundo ou algo assim. Conquistar o mundo pela terra ou conquistar o mundo pela água. E você teria um certo contrabalanceador, que seria um Pokémon dragão do céu. Né? Então, o céu estaria equilibrando, entre aspas, as relações entre água e terra, o que talvez até poderia ser subliminar, né? Mas não trataremos disso agora, nem sei se tratarei sobre isso em algum momento. Já na quarta geração você discute a questão tempo, espaço e dimensão. Porque você tem lá o Pokémon Tempo, o Pokémon Espaço. Não fala muito tanto sobre a questão de retorno temporal, até porque eu acho que não precisaria. Eles não queriam, entre aspas, talvez copiar a Chrono Trigger nesse sentido, ou a série Chrono. Mas eles falaram acho que mais na questão da dimensão, né? De se poder construir uma dimensão paralela, embora talvez, não me lembro exatamente qual era o objetivo do grupo, do time galáctico, né, que era o grupo, entre aspas, maldoso da quarta geração, do Pokémon 4, do Diamante, Pérola e Platina. E aí havia um Pokémon específico que conseguiu construir para si mesmo uma dimensão paralela, né? E acho que essa mais ou menos era a discussão principal da quarta geração, vinculando também a questão do tempo e espaço. Tempo, espaço e dimensão. Né? De certa forma, a dimensão já seria um outro espaço, mas enfim, mais contextualizado desse jeito. E na quinta geração, interessantemente, eles discutem aquilo que eu já entrando no tema, eu considero que a Game Freak e a Nintendo tiveram muita coragem em fazer o jogo, talvez não necessariamente trazendo os melhores argumentos, mas tiveram muita coragem em enfrentar o tema. E talvez no final, talvez eles tenham razão. Eu acho que eu não concordo com eles, mas há argumentos realmente defensáveis para tentar justificar o que o jogo do Pokémon em si sugere, qual é a essência do próprio jogo do Pokémon. E os pontos que eu trago aqui são exatamente esses. Né? Eu fiz no meu esquema dizer assim, coragem em enfrentar o tema, é verdade. Eu acho que eu posso até não concordar com a premissa da Nintendo, mas eu acredito que eles tiveram muita coragem em tratar realmente o assunto, em fazer essa tratativa no jogo, em toda a quinta geração do Pokémon. Talvez não tanto no Black White 2. No Black 2 e no White 2 isso talvez não fique tão claro, mas fica mais claro no Black White 1, eu acho. Isso é mais debatido durante o jogo inteiro. A questão do treinador eventualmente crescer com seus Pokémons, claro, porque essencialmente eles foram capturados, né? Eventualmente eles foram capturados em alguns momentos. Ou em algum momento. A questão assim, o que se coloca? Em que medida eu posso, vou ler aqui como eu escrevi, forçar Pokémons que por vezes são semi-selvagens a obedecerem às ordens do treinador e serem violentados para serem capturados e posteriormente serem violentados por serem inseridos, colocados em lutas que o treinador quer que você lute. No caso do Pokémon, o treinador quer que o Pokémon lute. Não que você seja um Pokémon, claro que não. Então, só para completar aqui.
Assim, e para sem captura. Ou seja, tanto no momento da captura do Pokémon, essencialmente, quanto no momento em que, depois de capturado, esse Pokémon vai ser utilizado para a luta, se isso é uma coisa justa ou não. No que se refere ao objetivo posterior, talvez até seja uma coisa justa, porque o Pokémon e o seu treinador vão ter experiências, inclusive sim de luta, talvez a maior parte delas de luta, em que eles vão crescer, eles vão ter que ter um trabalho em equipe muito bom. O Pokémon, seu treinador, e é mais ou menos, é um pouco de criação também, porque criação do animal, criação do Pokémon, porque esse treinador vai ter que também alimentar esse Pokémon. E muitas vezes para isso presume-se que para que ele tenha que alimentar o seu Pokémon, em alguns momentos curá-lo, ele vai ter que ter dinheiro que ele ganha de outros treinadores para poder continuar nessa jornada. Inclusive, por vezes, eu acredito que o personagem principal do desenho, claro, ele é uma criança, mas ele recebe dinheiro dos pais para poder continuar na sua jornada. Claro que eventualmente ele ganha um dinheiro por meio de lutas com outros treinadores, né? É a presunção do desenho, ou pelo menos do jogo, né? No jogo isso fica mais claro, porque você disputa lutas contra vários treinadores e você acaba ganhando rendimentos para poder manter a sua própria jornada. E praticamente no final do jogo você fica rico. Né? Mas ainda isso então, talvez seja um ligeiro desvio, mesmo que ele seja, entre aspas, sustentado pelos pais, aqui não faz tanta diferença para o tema principal. Tá, tudo bem, você eventualmente vai crescer junto com o seu Pokémon, mas a base desse crescimento ela é totalmente justificada. Quais são os argumentos favoráveis? Aquilo que eu já trouxe. Pokémon, depois de ser capturado e evoluir, e ter experiências junto com o seu treinador, não necessariamente evoluir para outro estágio de evolução ou evoluir de níveis, né? como é retratado no jogo. Mas ele cresceria mental e espiritualmente junto ao seu treinador. E em algumas situações, o próprio Pokémon, ele, não que ele gostaria de ser capturado, ele gostaria de ser treinado por aquela pessoa, mas apenas quando eventualmente eles desenvolvem um laço muito próximo entre eles. Teve uma situação, no próprio desenho é demonstrado, em que o Ash, que é o treinador principal, ele acaba vivendo umas situações... O Pikachu ainda não vou explicar porque é uma situação muito diferente, mas ele teve algumas experiências com o Squirtle. Ele ajudou muito o Esquadrão Squirtle, que era um esquadrão que ajudava as pessoas a se livrarem de incêndios, porque eles eram pokémons do tipo água. E em certa situação, o Ash, que é o treinador do desenho, acaba ajudando esse esquadrão em alguma coisa, então daí o Squirtle acaba desejando ser um pokémon desse treinador. Aí é uma situação totalmente diferente, e é totalmente justificável. O fato dele querer pertencer a esse treinador, aí tudo bem. Aqui não houve nenhuma, entre aspas, ilegalidade ou imoralidade. Talvez haja depois por causa das lutas, né? Mas o próprio Squirtle, a princípio, estaria disposto a lutar pelo seu próprio treinador. E outras vezes, inclusive, e aqui é um pouco mais complicado, o Pokémon em si ele quer lutar contra o treinador. Ele não pertence a treinador nenhum, mas ele quer lutar contra o treinador que deseja capturá-lo. Ou não necessariamente capturá-lo, apenas lutar para treinar mesmo. Eu tenho um Pokémon, eu quero que ele fique mais forte, eu vou lá e arrebento o outro Pokémon, mas o outro Pokémon também queria lutar contra mim, mesmo que ele não quisesse pertencer a mim. Então, isso é justificável? É justificável você fazer essa rinha, mesmo que o Pokémon seja selvagem, apenas para que eu fique mais forte? Outro tema também, né? Outro tema também. Dá para se questionar a moralidade da situação igualmente. Mas há também, claro, os argumentos contrários. Um deles que seria de que muitos Pokémons não desejariam lutar, mas são capturados pela Pokébola mesmo assim. Eles são forçados a lutar, muitas vezes até talvez eles tentaram fugir e não conseguiram. E isso no final vai ser um argumento que pode ser usado até ao contrário. Porque assim, eles não desejariam ter lutado, mas foram capturados. Acabaram tomando algum golpe, e antes mesmo deles terem a possibilidade de fugir, antes mesmo deles começarem a luta, eles já tomaram um golpe e acabaram sendo capturados. E muitas vezes organizações criminosas do mundo Pokémon acabam fazendo isso. Às vezes até fugindo do próprio treinador. Até conseguiram uma certa fuga, tomaram um golpe, ou nem conseguiram executar a fuga, embora quisessem, e aí acabaram recebendo o golpe e acabaram sendo capturados. Nas duas hipóteses poderiam ser capturados e seria supostamente uma imoralidade. Não desejam lutar, mas são capturados pela Pokébola mesmo assim. Às vezes até fugindo do treinador, mas acabam sendo capturados.
Além de muitas vezes em que o Pokémon se defende e perde a luta, mas ele não queria ser capturado. Mas perdeu. E ela estava lá enfraquecido, e ele não queria ser capturado, mas pela falta de força expendida na batalha, ele não consegue se livrar da própria Pokébola, ou seja, ele acaba sendo também de novo forçado a ser capturado. Aqui supostamente teria uma aceitabilidade um pouco maior, porque ele aceitou a luta. Ele aceitou lutar contra o Pokémon do treinador. Entre aspas, tomou um pau, perdeu a luta e aí acaba sendo capturado. Mas ele não gostaria de ser capturado, só que não tinha força para sair da Pokébola. Um tema a ser trabalhado. Acaba sendo capturado. Sem contar que não se pode, até por se tratar de um ser irracional, que é o Pokémon. Eu não digo que ainda o Pokémon é um pouco diferente, porque não é que ele seja totalmente irracional. Ele, inclusive, consegue entender os comandos do treinador. Muitas vezes, para um animal entender os comandos, você tem que fazer gestos. Normalmente, pelo que eu entendo, a linguagem humana ele não entende totalmente. Ele sabe o que você quer dizer, mas ele não entende as palavras. E mesmo isso, muitas vezes ele entende o que você quer dizer por gestos. Porque ele foi domado, ele foi treinado para isso. Como, de certa forma, o ser humano está adaptado à questão da linguagem. Mas tanto que o próprio Pokémon e o animal, eles não conseguem falar a linguagem humana. Eles conseguem, talvez, compreender alguma coisa da linguagem humana, às vezes por repetição. Principalmente gesto. Acho que mais gesto do que palavra. Mas, embora eu não entenda muito de domesticação, vamos dizer, de animais, mas eu imagino que seja assim. Tanto que o próprio animal não fala a linguagem humana. Então ele entende fragmentos. Mas quando você gesticula, não, faça isso, tal, daí o cachorro levanta a pata e tal, tal. Tudo bem. Encantamento, sei lá, de cobras, com música, com flauta, sei lá, alguma coisa assim. Então o Pokémon é um pouco diferente, porque muitas vezes ele entende a linguagem humana. Você fala, sei lá, choque do trovão, no caso do Pikachu. E ele entendia exatamente o que era para fazer. Isso, inclusive, de certa forma, desde o começo do anime. Tipo, ele não precisou treinar muito para saber o que ele tinha que fazer. Então, exatamente, aí o Pokémon alegaria, porque o desenho, os produtores alegariam, porque houve uma conexão entre o treinador e seu Pokémon. Mas como se ele não tinha capacidade de entendimento ainda? Né? Mesmo para você domesticar o Pokémon, tinha que levar. Eu não sei como que ali o Pikachu ou outros Pokémon já entendem desde o começo qual é o ataque que eles têm que executar. Sei lá, arma de água. O Pokémon ainda não tinha tanta conexão com o seu treinador para entender exatamente o que é. A não ser que ele entendesse a linguagem humana. Por isso que eu digo que o Pokémon já tem uma inteligência um pouco maior que a de um animal normal. Porque o animal normal, para entender o que você fala, o teu gesto, levaria. O Pokémon não. Ele já entende o seu ataque praticamente, não desde o começo, mas desde cedo, vamos dizer assim. Talvez não desde dos primeiros movimentos, dos primeiros momentos que você passa, que o Pokémon passa com o treinador. Mas rapidamente ele consegue entender o que você está falando. Por isso eu digo que o Pokémon normalmente é um pouco mais inteligente. E não se pode cobrar do Pokémon a fuga da luta. No caso, se ele for selvagem. Não se pode obrigar a covardia o Pokémon. Já que ele não tinha total escolha. Ele não tinha talvez total racionalidade de entender. Ele tinha talvez entender apenas o que ele deveria fazer, mas ele não tinha total racionalidade de entender se ele deveria lutar ou não. Então ele decidiu lutar. Pela própria coragem. Claro, ele poderia fugir. Mas o simples fato dele ter lutado não justifica a sua própria captura. Esse é o problema. Essa é a grande questão da moralidade do Pokémon. Até porque ele é um animal, né? Ele é um animal que eu considero semi-selvagem, com inteligência um pouco superior. Mas não, talvez a tal ponto, aí a própria produtora teria que responder, a Nintendo e a Game Freak, com a palavra, né? Eles teriam que responder se a inteligência do Pokémon é suficiente para entender que se ele perder a luta, ele vai ser capturado, muitas vezes. Ele tem que ver isso, essa é a questão. Não se podendo argumentar que ele poderia fugir e não quis. Até porque ele, muitas vezes talvez ele nem tivesse, como é um animal semi-selvagem, ele não pensou na sua cabeça a possibilidade de fugir. Mas é um instinto natural. Para alguns. Para outros é um instinto lutar contra. Se o argumento é um instinto, não tem como. Você tem animais com os dois instintos. E você não pode presumir que no instinto da luta ele necessariamente vai ser capturado. É assim que funciona. Todos os Pokémon sabem dessa regra. E aí está, acho que a grande questão do Pokémon. O grande problema moral que tem. E realmente eu acho mais convincente os argumentos de que a manutenção da paz no mundo Pokémon, que seria a tese dos maldosos, do time Plasma, se não me engano, da quinta geração. E para mim, realmente, os argumentos deles são mais convincentes. Eu concordo, entre aspas, com o lado mal nesse caso. Embora eu reconheça que tem vantagens
uma certa bondade, há uma certa até, entre aspas, moralidade no crescimento de um Pokémon com o seu treinador, ou do treinador com o seu Pokémon. Mas eu não sei em que medida isso é totalmente justificado. Me cheira de novo aquela situação, por exemplo, em que você comete um pecado, mas Deus sabe porque você está fazendo aquilo. Claro que no mundo Pokémon talvez nem haja Deus, do jeito que eles sugerem o mundo. Mas me parece que é essa situação. Deus sabe por que você está fazendo aquilo. Não é totalmente, não é moralmente justificado. Mas como existe a possibilidade de crescimento de situações muito interessantes que você vai vivenciar com o seu Pokémon, para quem quer viver, pô, então vai em frente. Vai em frente e faz. Mas deveria, talvez até no próprio mundo Pokémon, tanto no desenho quanto no jogo, haver mais reservas de manutenção de paz em que os Pokémons possam lá viver sem precisar se preocupar em poder ser capturado a qualquer momento por treinadores, caçadores que aparecerem, patrulheiros que aparecerem do nada e começarem a te encher de porrada, do que se eu fosse um Pokémon. Começam a encher de porrada o Pokémon e ele vai ter que fugir ou lutar, e daí ele não sabe se ele tem que fazer uma coisa ou outra, e aí fica uma situação muito complicada. Porque a título de instinto tem os dois. Né? Tem o de preservação como tem o de fuga. De preservação e luta como tem o instinto de lutar. Então não depende muito da situação. Então é isso, acho que apenas venho trazer a reflexão sobre o desenho do Pokémon, que acho uma reflexão interessante. Não que você tenha jogado, você esteja em pecado, você vai ser condenado para o inferno. Não, eu acho que não. Eu acho que você pode até, inclusive, aprender muitas coisas com Pokémon. Eu aprendi, por exemplo, que a água transmite eletricidade com o jogo do Pokémon. Eu não tinha certeza por quê. Depois que eu fui me ligar que é por isso que falavam que não pode colocar objetos elétricos na água. Mas eu não sabia porque a água é condutora de eletricidade. Eu não sabia disso. Eu fui aprender isso com Pokémon. Você pode até aprender talvez coisas sociais importantes com Pokémon. Essa questão da evolução com o seu bichinho, como talvez Pokémon sugere, de você ter um animal de estimação, é uma coisa que você pode pensar mais a respeito, porque de tratar bem os animais, porque você jogou Pokémon. Apesar das linhas, né? Mas você pode também ter essa ideia, uma certa ideia de preservação ambiental, que o desenho também demonstra. Né? Não é aquela perfeição, não é aquela Brastemp, mas... Então eu venho aí trazer esse vídeo e para que você possa realmente fazer uma reflexão. Valeu!